Então, boa tarde a todos. Hoje recebemos no nosso ciclo de palestras o professor Marcel de Toledo Vieira, do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, Marcel, ficamos muito felizes por você ter aceito o nosso convite. O Marcel é PhD em Estatística pela University of Southampton, na Inglaterra. O Marcel é um pesquisador bem ativo, principalmente na área de amostragem, né? Sendo, por exemplo, vencedor do 2007 Cochrane Hansen Prize, da International Association of Survey Statisticians. Dentre os interesses de pesquisa do Marcel estão amostragem, análise e modelagem de dados longitudinais amostrais complexos e avaliação do impacto de políticas públicas. Só uma curiosidade, o Fernando que fez a ponte, né, entre eu e o Marcel. Então, o Marcel fez parte da minha banca de mestrado há 10 anos atrás. Nossa, muito tempo. Então, para mim, é um grande prazer recebê-lo, Marcelo, no nosso ciclo de palestras. Obrigada mais uma vez por ter aceito o convite e a palavra é sua. Muito obrigado, Kelly, né, pelo convite. Também recordo muito bem da defesa da sua dissertação de mestrado, e é difícil acreditar que já se passaram 10 anos, né, e agora você já está aí como professora, né, então é bom quando a gente vê aqueles alunos, né, que nós conhecemos há tanto tempo, depois também trilhando, né, os caminhos aí da academia e hoje tendo sucesso como você está tendo, né? Então, parabéns também pelo caminho que você fez até chegar onde chegou, né? E Obrigada, Marcelo. estou muito feliz, né? E atualmente até a gente participa de bancas de outros alunos juntos, não é isso, Kelly? Recentemente, ou acho que foi o ano passado, né? Participamos de Isso. uma banca e aí foi também um prazer. É. E é sempre bom estar na UFRJ, né, agora à distância, né, mas é assim que precisa ser. Agradeço a presença e a todos que estão acompanhando, os alunos aí da UFRJ, aos demais pessoas, né, que estão assistindo. Ah, agradeço a presença do professor Fernando também, que torna tanto a presença da Kelly quanto do Fernando tornam a minha responsabilidade maior, não é? Porque são colegas da área, então tem que estar pronto para perguntas difíceis depois que eu terminar. Esse tema é um tema que eu comecei a trabalhar, um tema ao qual eu comecei a me dedicar por volta de uns 5 anos atrás. Eu até deveria colocar na minha lista de áreas de interesse, que é a combinação de dados de pesquisas ou dados de amostras probabilísticas. A motivação para esse trabalho foi a orientação de uma aluna de doutorado, que é a Loveness Dikiti, que aparece aqui como autora, né? E o professor Brendan Gidley Brown, os dois são da Universidade de Pretória, na África do Sul. Então, eu os conheci em 2015, quando lá fui dar um curso, me convidaram para dar um curso, eu e o Pedro Silva, professor Pedro Silva da ENSE, nós fomos juntos dar um curso lá, e depois mantivemos o contato, né, e desses contatos eu acabei sendo convidado para orientar a Loveness. E definimos esse tema, que na época era totalmente novo para mim, e ela começou a estudar, e eu também, né, para poder orientá-la. Então eu vou estar discutindo esse assunto, né, de algumas abordagens que podem ser utilizadas para combinação de dados coletados por múltiplas amostras probabilísticas. Eu vou fazer uma introdução ao tema bem básica, né, até chegar no ponto de mostrar alguns resultados, mostrar alguns métodos com os quais nós trabalhamos. Então, eu vou começar, como eu disse, né, com uma introdução, explicando o porquê da necessidade de combinarmos múltiplas amostras
Por que eu considero esse tema um tema importante? Depois vou apresentar os objetivos, eh, um pouco dos métodos. Eu não vou apresentar todos os métodos, que foram estudados e que foram desenvolvidos no âmbito desse projeto, porque vocês imaginam, né, dentro de uma orientação de doutorado, a Loveness nós trabalhamos 4 anos, né, então foi muita coisa interessante, muitos, desenvolvimentos interessantes que acabamos fazendo, e eu selecionei parte dos resultados, parte daquilo que foi produzido nesse período de 4 anos, em que nós trabalhamos juntos. Vou apresentar alguns resultados de um estudo de simulação, que foi feito. Vou comentar brevemente sobre uma aplicação que foi feita e vou concluir com alguns comentários no final. Em algumas situações, vai ser desejável e às vezes até necessário combinar dados de diferentes pesquisas. Nós podemos estar interessados, por exemplo, em aumentar o tamanho da nossa amostra, se cada estudo individualmente tiver tamanhos de amostras pequenos. E isso poderia resultar no aumento da precisão das estimativas, por exemplo, para subpopulações de interesse. Então, esse problema em amostragem é muito comum, de nós termos amostras que não permitem a produção de estimativas para certas subpopulações ou para certos recortes da população. E uma das maneiras, existem outras, né? E aí, o Fernando e a Kelly e outros que estão acompanhando devem estar se lembrando. Nós podemos usar métodos, por exemplo, para estimação em pequenos domínios, né? Aqui eu vou estar falando de combinar amostras de estudos diferentes, e essa combinação pode ser usada também nesse sentido. Ou nós podemos também precisar de aumentar a cobertura da pesquisa quando comparada às pesquisas individuais. Então, imaginem que nós tenhamos uma pesquisa que tenha tido como população-alvo as regiões Norte e Nordeste. Então, ela tem essa cobertura das regiões Norte e Nordeste, e nós temos uma outra pesquisa que tinha como população-alvo as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, por exemplo. Ao combinar os dados dessas duas pesquisas, nós poderíamos produzir estimativas para o Brasil como um todo. Seria uma aplicação possível também. Então, acho que em relação a esse slide, eu comentei tudo. Agora eu vou tentar ilustrar um pouquinho, né? Então, nessa ilustração, eu estou procurando mostrar a situação em que nós selecionamos, eu vou usar aqui o mouse, nós selecionamos uma amostra da nossa população de interesse, da nossa população-alvo, mas eventualmente pode ser que essa amostra não seja de tamanho suficiente ou não produza resultados com um nível de precisão aceitável, e a gente pode acabar decidindo selecionar outra ou outras amostras desta mesma população, para, a partir dessas amostras, combinarmos as estimativas produzidas a partir de um estimador combinado, um estimador que combina resultados ou combina as estimativas produzidas para cada uma das amostras individualmente. Essa segunda ilustração refere-se àquela situação que eu coloquei agora há pouco, em que nós temos uma população, eu coloquei agora há pouco, né, região Nordeste, região Norte, dessa região, ou dessa divisão da população, nós selecionamos uma amostra que permite que a gente faça a inferência estatística para aquela subdivisão, mas aí fica faltando toda uma outra região daquele país, ou todo um outro grupo daquela população.
Então, para essa outra subdivisão, uma outra amostra é selecionada e depois nós podemos combinar essas estimativas para produzir um resultado, para fazer inferência estatística para a população como um todo. Ou nós podemos também pensar em situações em que a amostra vai sendo acumulada ao longo do tempo, né? Imagine que o nosso problema seja de restrição operacional ou de restrição orçamentária, que a gente não consegue coletar os dados de uma vez só, de forma a produzir estimativas para a população como um todo de uma vez só. Então, nós podemos, por exemplo, vamos imaginar, dividir a população em 12 partes, selecionar uma amostra de cada uma dessas partes e coletar os dados para cada uma dessas amostras em um mês diferente ao longo de um ano. E ao final do ano, nós podemos produzir a estimativa para a população como um todo, combinando aquelas estimativas das amostras que foram selecionadas ao longo do tempo. Então, essa seria uma outra aplicação possível para esse problema. Aqui eu coloco mais alguns exemplos, começo colocando um exemplo muito concreto de um tema de muito interesse na África do Sul, que é onde, né, onde nós fizemos esse trabalho, desenvolvemos esse projeto. Nós poderíamos estar interessados em estimar a prevalência de HIV entre pessoas com albinismo na África do Sul. Então vejam que o albinismo é uma característica, pessoas com albinismo são raras, existe uma proporção pequena na população de pessoas com albinismo. Então, se a gente vai fazer um estudo, selecionar uma amostra, a gente pode ter poucas pessoas com essa característica. Então, nós poderíamos combinar pequenas amostras que, por exemplo, poderiam ser selecionadas em diferentes províncias da África do Sul e depois poderíamos combinar essas amostras de forma a produzir uma estimativa para o país como um todo. Ou então, se pensarmos num exemplo semelhante ou análogo aqui no Brasil, poderíamos estar interessados em estimar a taxa de desemprego para imigrantes venezuelanos que estão vivendo no Brasil. Nós também poderíamos produzir esta estimativa a partir da combinação de dados de diferentes pesquisas que poderiam estar sendo realizadas a nível local, em cada UF ou em diferentes municípios do país, e assim sucessivamente. Então, só para ilustrar um pouco o problema, motivar um pouco esse tema. Existem duas principais abordagens que podem ser utilizadas quando nós desejamos combinar dados de diferentes pesquisas. A primeira abordagem, eu não vou traduzir, porque ainda não consegui traduzir, é o pooled approach, mas eu acho que vai ficar claro quando eu explicar o que é. Essa abordagem tem como base a junção dos bancos de dados. Aquilo que, por exemplo, os economistas gostam de chamar de microdados, né, que nós na estatística vamos chamar de o nosso banco de dados, nosso arquivo de dados. Então, imaginem, temos duas pesquisas, os dados foram coletados, eles são armazenados em dois arquivos. E nós poderíamos juntar num único arquivo os dados dessas duas pesquisas. Claro que para fazermos isso, nós teríamos que ter as mesmas variáveis ou algumas variáveis em comum a essas duas pesquisas, perguntadas de mesma maneira, né, os questionários com questões com a mesma redação, de forma que nós pudéssemos empilhar os dois bancos de dados e produzir um banco de dados
combinado ou juntado, né? Estou tentando traduzir esse pooled, mas vou deixar aqui em inglês mesmo. Então, existem exemplos, e aí eu cito aqui alguns trabalhos. Um desafio dessa junção dos bancos de dados é que cada um deles, ou cada uma das pesquisas que está sendo combinada, ela foi ela teve os seus dados coletados a partir de um desenho amostral diferente, não é? Elas têm conjuntos de pesos amostrais diferentes, elas têm variáveis de estratificação, de conglomeração. Quem já teve oportunidade de trabalhar com dados, por exemplo, da PNAD, ou de outras pesquisas do IBGE, ou de pesquisas da área educacional, eu vi aí o Leandro nos acompanhando, então vai lembrar que a gente tem lá uma série de variáveis de desenho, né? Se a gente combina esses dois bancos de dados, a gente precisa recalcular os pesos amostrais, de forma que, ao produzirmos a estimativa para a população como um todo, a gente considere as características dos dois desenhos amostrais, caso a gente esteja combinando dados de duas pesquisas, né? Então aí existe metodologia para isso. Algumas pessoas já trabalharam nesta frente. Eu coloco aí também um exemplo de uma aplicação que foi feita a partir desta abordagem, que teve o objetivo de combinar dados da National Health Interview Survey e da National Nursing Home Survey, com o objetivo de estimar a prevalência de doenças crônicas entre pessoas idosas ou em pessoas idosas nos Estados Unidos. Então, eram duas pesquisas diferentes, mas que apresentavam algumas variáveis em comum. Algumas perguntas eram comuns às duas pesquisas e elas foram combinadas com o objetivo de produzir estimativas mais precisas e para subgrupos desta população de interesse. Então, aqui apenas uma ilustração desse método, ou dessa abordagem, né, de combinação desse pooled approach. Então, vejam só, temos aqui uma população, né? Desta população, nós temos um método de amostragem sendo aplicado, uma outra população, um outro método de amostragem. São selecionadas uma amostra de cada uma delas. Depois nós podemos empilhar os dados das duas pesquisas e, a partir desta amostra empilhada, ou desta amostra que foi combinada, juntada, a gente pode produzir estimativas, que eu estou chamando aqui o nosso estimador de teta chapéu C, esse C de combinado. Mas nós podemos também pensar numa outra abordagem que nós chamamos de separada, aqui vai ficar mais fácil para traduzir, né? Então, a abordagem separada para a combinação de pesquisas, ela tem como base a adoção de uma função, né? Nós vamos usar alguma função para combinar as estimativas produzidas a partir de cada uma das pesquisas. Vejam que aqui, nesse caso, eu não estou falando em juntar bancos de dados, eu não estou falando em empilhar bancos de dados. Nós podemos ter cada um dos bancos de dados, cada uma das pesquisas analisadas separadamente, e a gente pode simplesmente, a partir das estimativas que já foram produzidas para aquelas duas ou mais pesquisas, combiná-las de forma a produzir uma estimativa mais precisa, mais eficiente, né? Então, aqui eu coloco só um breve exemplo para o caso de duas pesquisas, né? O problema ele tem a ver com uma combinação linear de diferentes estimadores que são aplicados às pesquisas individualmente, né? Então, a gente tem aí essa função, teta-chapéu combinado, que vai ser igual a um alfa, um teta-chapéu 1, que é o estimador aplicado aos dados da pesquisa 1, mais um menos alfa vezes o estimador obtido ou aplicado à pesquisa 2, né? E
a gente pode pensar em generalizar esse problema, considerando D maiúsculo, que vai ser a anotação que eu vou definir mais à frente, para o número de pesquisas que eu vou estar combinando. Nesse caso aqui, temos apenas o caso particular em que 2 pesquisas estão sendo combinadas. Eu apresento um exemplo de um artigo em que essa abordagem foi considerada para produzir estimativas baseadas na combinação de 2 painéis longitudinais da Survey of Labor and Income Dynamics. Então, é uma aplicação dessa abordagem separada. Aqui, apenas para ilustrar, vejam que agora, depois de selecionadas as amostras, nós não empilhamos as bases de dados, nós não juntamos as 2 amostras. São produzidas estimativas de forma separada para cada uma delas, e estas estimativas separadas são combinadas. Por isso que essa abordagem se chama abordagem separada. Existem vantagens para abordagem pooled approach e para abordagem separada. Existem desvantagens também. Por exemplo, alguns autores dizem que o pooled approach é mais atraente porque ele aumenta o poder, das estimativas, dos estimadores, por conta do aumento do tamanho da amostra. Mas, por outro lado, ele traz alguns desafios para manipulação das bases de dados, mas não só isso, a questão do cálculo, do recálculo dos pesos amostrais, da consideração do desenho amostral das 2 ou mais pesquisas que estão sendo combinadas. Por outro lado, o estimador ou a abordagem separada é considerado como mais fácil de ser interpretado, e as estimativas podem ser produzidas mesmo quando nós não temos acesso aos microdados, ou seja, aos dados, aos registros individuais. Porque, percebam, lá na abordagem do pooled approach, nós precisaríamos ter acesso aos registros individuais de cada uma das pesquisas para depois combinarmos num único banco de dados. Esse problema ele não existe quando nós temos a abordagem separada. Bastaríamos termos acesso aos valores das estimativas e, é claro, algumas informações a mais, mas não precisaríamos ter acesso aos bancos de dados originais de cada uma das pesquisas. Claro que, com isso, a abordagem separada também pode trazer alguns desafios, porque nem sempre as estimativas de variâncias ou as estimativas de medidas de precisão são publicadas para todas as pesquisas. Em algumas situações, é claro que esse é um problema cada vez menos frequente. Agências de estatísticas oficiais já não têm esse problema. Em geral, elas publicam tanto as estimativas pontuais quanto as estimativas de variância das suas pesquisas. Mas pode ser um desafio quando essas estimativas das variâncias, por exemplo, não forem estimadas, porque elas serão necessárias para a combinação, para produzir a estimativa combinada. Então, basicamente, nós tomamos uma decisão lá no início do projeto de trabalharmos com a abordagem separada. Então, a partir de agora, eu vou tratar apenas da abordagem separada e vou começar a discutir maneiras diferentes de adotar essa abordagem, de trabalhar com a combinação a partir de amostras separadas. Se a gente pensar intuitivamente, talvez a maneira mais simples de combinar dados de diferentes pesquisas poderia ser através de uma simples média das estimativas de cada uma das pesquisas. Com isso, a gente correria o risco de dar importância igual a todas as pesquisas, independente do tamanho da amostra
independente da precisão das estimativas ou de qualquer outra característica que essas estimativas possam ter. Mas não deixa de ser uma alternativa, até mesmo intuitiva. Com licença, Marcelo. Sim, Desculpa te interromper. sim. Normalmente eu não faço isso, mas acho que uma pessoa que levaria tranquilamente. É que tem gente com pergunta no chat. Você prefere que te interrompa ou prefere deixar para o final? Você que sabe. Eu posso responder agora. Se Então, você achar que não tem problema. o Guido tem uma pergunta para te fazer. É você que manda, Marcelo. Se tá bom assim, a gente segue. Pode fazer, pode fazer. Desculpa, mas eu só quis interromper porque eu acho que isso não vai ser mais relevante mais para frente, porque eu acho que o assunto vai mudar bastante. Eu queria saber só se existe alguma condição de equivalência entre as duas abordagens. Ou seja, tem uma maneira de garantir que vai dar a mesma estimativa se você usar as duas? Boa pergunta. Qual é o seu nome mesmo? Guido. Guido. Olha, eu não tenho uma resposta pronta para te dar. Nós não exploramos estas possíveis equivalências ou sob quais condições nós iríamos ou nós poderíamos obter resultados equivalentes, mas é um tema que seria de muito interesse, que você até me dá uma, né, ao fazer essa pergunta, me motiva a investigar sobre esse assunto. Mesmo na nossa revisão de literatura, não encontramos autores que exploraram essas possíveis equivalências ou as condições que poderiam levar à equivalência dos dois estimadores. Então, agradeço a sua pergunta, mas infelizmente eu não teria uma resposta pronta para te dar, mas me motivou até vou tomar nota depois para conversar com os colegas para tentarmos eventualmente ir para essa direção também. Obrigado. Obrigado pela resposta. Obrigada, Marcelo. Então, assim, a partir de agora, se alguém tiver alguma outra pergunta, eu acho que é bom, né? Porque aí ganha uma dinâmica diferente e me interrompe mesmo, porque senão eu vou ficar falando também o tempo todo, pode ser cansativo, né? Então, eu vou continuar aqui. Um tema que é bastante relacionado à combinação de pesquisas é o tema da meta-análise, não é? Que é muito comum na bioestatística, na estatística aplicada à medicina, a estatística aplicada à biologia, em que resultados de diferentes estudos são combinados. Muitas das vezes, as amostras desses estudos não são probabilísticas, né? São amostras de voluntários, por exemplo, pessoas que se voluntariam para testar um novo medicamento, ou agora o tema tão atual, não é? Para testar uma nova vacina. Imaginem, para testar uma vacina, em geral, as pessoas não são selecionadas aleatoriamente, né? As pessoas se voluntariam. Agora a gente tem acompanhado notícias em relação às vacinas da Covid, para a Covid, e é dessa forma. Normalmente são profissionais da área de saúde que se voluntariam, né? Então, os institutos de pesquisa estão procurando voluntários, eles não estão selecionando amostras como o IBGE batendo nas portas e perguntando, vamos testar a vacina para a Covid, não é? Isso não está acontecendo. Mas depois pode-se usar meta-análise para combinar o resultado ou os resultados dos diferentes estudos que estão sendo feitos em diferentes locais, em diferentes regiões do Brasil, em diferentes regiões do mundo, né, para se verificar se há eficácia ou não da vacina A ou da vacina B. Em geral, também esses estudos de meta-análise podem ser usados para estimar tamanhos de efeitos de tratamentos, né, a partir da combinação de diferentes estudos. O que é uma estimação do tamanho do efeito? É uma quantificação do impacto de uma intervenção, ou até mesmo a gente pode estar interessado em estudar a relação entre duas
variáveis, ou podemos estar interessados ainda em estimar a prevalência de uma determinada doença, de uma determinada condição. Quando a gente combina resultados de diferentes estudos na meta-análise, aqui eu vi um errinho de digitação, então a gente deveria perceber ou reconhecer que cada estudo pode ter uma precisão diferente, né? Um nível de precisão diferente para as suas estimativas. Por isso, normalmente, quando se faz meta-análise, utiliza-se o inverso da variância do estimador calculado para cada estudo individual para ponderar os resultados dos diferentes estudos e produzir uma estimativa combinada. Dessa forma, estudos que apresentaram resultados menos precisos recebem um peso menor, enquanto que os estudos que apresentaram uma precisão melhor recebem um peso maior. E todo o nosso projeto partiu das ideias que são utilizadas na meta-análise, para a combinação de dados de pesquisas por amostragem probabilística. Então, a gente parte dos estimadores da meta-análise e faz adaptações e novas propostas a esses estimadores, porque, em geral, os estimadores da meta-análise levam em consideração apenas a variância dos estimadores, pressupõem a amostragem aleatória simples com reposição e faz a combinação dos resultados, né? E aqui, como a gente está nesse contexto de interesse de amostragem probabilística, de amostragem complexa, a gente vai ter que adaptar esses estimadores para esse outro contexto, para essa realidade. Então, tem muita literatura, existe muita literatura sobre combinação de dados, mas ainda não há uma convergência de quais métodos são melhores, por exemplo, se deve ou não dar a mesma importância às estimativas de diferentes pesquisas, se a gente vai dar pesos ou importâncias diferentes, como definir esses pesos e por que dar pesos diferentes para os resultados das pesquisas diferentes. Outra questão, essa muito menos explorada e que a gente procurou explorar mais, é a questão da amostragem, uma vez que cada pesquisa vai apresentar o seu próprio desenho amostral, né, diferente. Então, como ao combinar dados dessas pesquisas, a gente leva em consideração essas características do plano amostral. E isso é um pouco que eu comento aqui, né, nesse slide 15. Então, métodos alternativos para combinar dados de pesquisas diferentes são considerados, né, e eu vou apresentar para vocês alguns resultados, dentro da abordagem separada. Como eu adiantei mais cedo, a gente parte dos métodos que são tradicionalmente utilizados na meta-análise, tentamos melhorá-los, né, sobretudo explorando alternativas de pesos diferentes para se combinar dados das pesquisas diferentes. E a gente também está interessado em algo que ainda não havíamos visto muita pesquisa, que são os efeitos da adoção de planos amostrais diferentes nas pesquisas que vão ser combinadas. Por exemplo, será que combinar amostras aleatórias simples é menos eficiente ou mais eficiente do que combinar amostras estratificadas? E se a gente combinar amostras conglomeradas, será que a gente vai perder eficiência? Claro que já existe uma literatura que nos diz o que esperar, mas toda essa literatura ela foi desenvolvida a partir de estudos com uma
a partir da análise de dados de uma só pesquisa, e não da combinação de mais de uma pesquisa. Como é que será que esses estimadores se comportam quando eu combino dados de mais de uma pesquisa? Então, é um pouco nesse sentido que eu continuo a partir de agora, né? Então, eu apresento aí o primeiro estimador que foi estudado, que tem como base aquele estimador da meta-análise, que eu sobre o qual eu comentei com vocês. Então, a gente aqui está imaginando que vamos combinar D maiúsculo, pesquisas diferentes. Esse número de pesquisas que vão ser combinadas pode ser qualquer número aqui nesse estimador. A diferença do estimador que nós estamos propondo em relação ao estimador tradicional da meta-análise é que aqui na estimação da variância do θ-chapéu, nós temos o estimador adequado, ou o estimador que leva em consideração as características do plano amostral da pesquisa que está sendo combinada. Então, essa é a diferença entre o que a gente está sugerindo, o que a gente está propondo, e o estimador original, tradicional, da meta-análise. Outra alternativa que nós pensamos e estudamos foi a adoção de um outro estimador que leva em consideração uma medida de precisão relativa do estimador θ-chapéu para a pesquisa D, né, para aquela pesquisa original. Então, nesse caso aqui, nós temos, ao invés da variância, o CV do estimador, e esse CV também levando em consideração as características do plano amostral. Outra proposta que foi feita no âmbito desse projeto foi levar em consideração o efeito do plano amostral, que é uma medida que foi proposta por Skinner, Holt e Smith em 1989. Esse é um livro clássico, né? Temos aí como autores o professor que foi orientador do Fernando, de doutorado, que é o Tim Holt, e o professor que foi o meu orientador de doutorado, que é agora, infelizmente, o falecido professor Chris Skinner, que desenvolveram essa medida do efeito do plano amostral, que mede basicamente o quanto que nós erramos, o quanto que nós subestimamos ou superestimamos a variância de um estimador quando nós ignoramos as características do plano amostral. Então, a ideia desse estimador combinado é dar menor peso para aquelas pesquisas que tinham maior efeito do plano amostral, e o contrário para aquelas que tinham menor efeito do plano amostral. E, por último, um outro estimador combinado que leva em consideração tanto o efeito do plano amostral quanto a variância do estimador, levando em consideração as características do plano amostral. O interessante desse estimador combinado é que, sob a amostragem aleatória simples, ele tem como caso particular, ou quando o desenho amostral das pesquisas que estão sendo combinadas foi a amostragem aleatória simples, ele resulta no estimador, aquele estimador da meta-análise, que é que foi o ponto de partida nosso. Além disso, nós ainda estudamos estimadores combinados que levam em consideração a assimetria, a kurtose, a assimetria e a kurtose juntas, tudo levando em consideração as características do plano amostral. Só que eu não vou apresentar, por conta de tempo, né, os resultados, e nem mesmo
esses estimadores, mas eles foram desenvolvidos no âmbito da tese de doutorado da Loveness. E a gente vai considerar um estimador que leva em consideração o tamanho da amostra, para basicamente compararmos com os outros estimadores que nós desenvolvemos. Esse havia sido proposto por uma pesquisadora canadense, a Carla Fox, em 2010. Procurando entender um pouco o comportamento desses estimadores que foram estudados, e aí eu estou percebendo aqui pelo horário que eu vou acelerar um pouco, Kelly, que eu acho que já estamos adiantados, né? Mas vai dar tempo de terminar. Não, tudo bem, Marcelo, se você precisar mais um pouquinho de tempo, não tem problema não, tá bom? Tá joia. Obrigado. Então, a gente fizemos um amplo estudo de simulação, e eu vou apresentar apenas pequenos recortes desse estudo de simulação também por uma questão de tempo, tá? Então, como a gente propôs estimadores combinados que levavam em consideração a assimetria, a curtose, a gente fez estudo de simulação também, simulando populações com essas características, né? Populações assimétricas, com maior e com menor curtose. Mas aqui, para os resultados que eu vou apresentar hoje, eu vou considerar um modelo de superpopulação normal, com média 100 e diferentes valores de variância, aqui 25, 49 e 81, para gerar os dados da população. Depois disso, a partir desse mesmo modelo, nós geramos populações de diferentes tamanhos. Populações de tamanho 100 mil, 1 milhão e 5 milhões. E, depois destas populações de diferentes tamanhos, selecionamos amostras de diferentes tamanhos, 1.000, 5.000 e 10.000. E combinamos diferentes números de amostras. Então, nós combinamos 2, 3, 5, 10, 15 ou 20 amostras. Foi o maior valor que a gente considerou, porque achamos que não seria muito realista combinar mais do que 20 amostras em situações práticas no mundo real, né? Provavelmente, na maioria das vezes, nós vamos combinar 2, 3, talvez um pouco mais, mas aí consideramos até 20 amostras sendo combinadas e consideramos 1.000 replicações, número de vezes que nós repetimos esse processo no estudo de simulação. Para cada amostra selecionada, o nosso parâmetro de interesse era uma média, então essa média foi estimada, e depois essas médias foram combinadas. Então, no caso em que nós tínhamos 2 amostras, as 2 médias foram combinadas. Quando nós tínhamos 10, 15 ou 20, essas médias eram combinadas. E aí sim, nós aplicamos os métodos alternativos de ponderação para combinar essas estimativas. Aqui alguns resultados, eu fiz um recorte, uma das tabelas, só para mostrar alguns resultados. Primeira linha importante aqui é observar que aqui, na primeira linha, nós temos o resultado para uma amostra só. Seria a situação tradicional, coletamos dados a partir de uma pesquisa, produzimos a nossa estimativa e aqui estão os resultados a partir do estudo de simulação, né? População de tamanho 1 milhão, amostra de tamanho 10.000, com aquelas características que eu descrevi agora há pouco. Depois, aqui eu estou apresentando os resultados para combinação de 2 amostras, de 5 amostras, 10 e de 20. Eu excluí aqui 3 e 15 por conta de espaço, para não ficar muito repetitivo. Os resultados, eles confirmavam aquilo que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Primeira constatação importante que nós podemos perceber é que combinar 2 amostras já foi suficiente para melhorar a eficiência do nosso estimador, independente do método de combinação que nós usamos. Outra constatação é que, ao aumentarmos o número de amostras combinadas,
nós temos sempre um aumento, uma redução do erro quadrático médio do estimador. Em relação aos diferentes métodos de ponderação, os métodos de combinação das amostras, a gente não percebe grandes diferenças. Algumas diferenças pontuais, mas, em geral, eles têm um comportamento muito parecido sob a amostragem aleatória simples, sob a normalidade, nessa situação que eu estou considerando aqui na apresentação de hoje. Então, em seguida, nós avançamos para... aqui são os comentários que eu acabei de fazer. Vou só fazer um comentário a mais que não estava aparente nos resultados que eu mostrei para vocês, porque eu só mostrei resultados para uma população com uma variância específica. Mas eu vou, então, para complementar, vou comentar que, na medida em que, para populações geradas por modelos de superpopulação com variância maior, nós tivemos erros quadráticos médios aumentados, ou seja, uma perda, né, de eficiência. Agora, esse aumento da variância não influenciou na escolha do método de ponderação. Ou seja, mesmo com variância maior ou com variância menor, sob a amostragem aleatória simples, todos os métodos de ponderação considerados tiveram comportamentos semelhantes. Num segundo momento, então, tentamos avaliar os efeitos da estratificação. Então, outro estudo de simulação, agora considerando uma população estratificada de tamanho 1 milhão, com a mesma média e com a mesma variância do estudo de simulação anterior, uma população com 5 estratos de igual tamanho, com tamanhos de amostra iguais aos da amostragem aleatória simples, 1.000, 5.000 e 10.000, e de cada extrato nós selecionamos amostras aleatórias simples, sem reposição, de forma que esse método foi a amostragem estratificada simples. E, de novo, fizemos todo o estudo, as combinações das amostras, considerando os métodos alternativos de ponderação. Aqui é só uma ilustração rápida, dado o avançar da hora, eu vou passar direto, mas é só para dar uma lembrada do que seria a amostragem estratificada. Alguns resultados, e aí a gente percebe, primeiramente, uma confirmação de que combinar as amostras é sempre uma boa ideia. Então, novamente, para a amostragem estratificada, quando a gente compara os resultados para uma amostra em relação a 2 ou mais amostras, e aqui eu fiz um recorte apenas com 2, 10 e 20 amostras, a gente ganha sempre quando a gente aumenta o número de amostras combinadas. Outra constatação interessante é que, sim, combinar amostras estratificadas resulta em melhores estimativas do que quando a gente combinou amostras aleatórias simples. Então, aquele ganho de eficiência que já era esperado pela literatura da amostragem para o caso de uma amostra apenas, ele é potencializado quando a gente tem a combinação de várias amostras estratificadas. E aqui, como a gente tem já um plano amostral diferente da amostragem aleatória simples, a gente pôde avaliar o comportamento daquelas novas propostas, né, dos estimadores que levavam em consideração o efeito do plano amostral. E a gente percebe que, em geral, de novo, no caso da amostragem estratificada, nós não percebemos grande diferença entre os comportamentos, entre a performance dos diferentes estimadores. Todos se comportaram melhor do que sob a amostragem aleatória simples, mas entre eles a gente não consegue perceber grande diferença no seu comportamento. Esses comentários que aparecem na página seguinte são os que eu acabei de fazer. Por último, e caminhando para o fim do seminário,
nós avaliamos também o comportamento daqueles mesmos estimadores sob amostragem por conglomerados em 2 estágios. Então, mantendo as características semelhantes, ou seja, o mesmo tamanho de população, mesmo tamanho de amostra, usamos um modelo com efeitos aleatórios para gerar a população. Então, esse foi o modelo de superpopulação, com os efeitos aleatórios simulados a partir de uma distribuição normal, e definimos que os conglomerados tinham tamanho 250 para que eles fiquem com um tamanho parecido àquilo que, por exemplo, o IBGE adota como tamanho dos seus setores censitários e outros institutos de pesquisa em outros países também, né? Então, depois disso, foi selecionada uma amostra conglomerada. Dentro de cada um dos 500 conglomerados selecionados, foram selecionadas 20 unidades de forma aleatória. Então, esse desenho amostral, ele se parece com planos amostrais, por exemplo, da PNAD e de outras pesquisas que a gente tem em institutos de estatísticas oficiais. Aqui era só se eu tivesse tempo para fazer uma revisão rápida, mas aí vocês vão se lembrando um pouco do que seria a amostragem por conglomerados, das aulas, né, que fizeram aí com o Fernando, os alunos da UFRJ, e aqui os resultados para a combinação de amostras conglomeradas em 2 estágios. Mesmo com a amostragem por conglomerados, que é um método menos eficiente, que a gente já sabe que ele é menos eficiente, isso pela literatura da amostragem, mas mesmo assim, combinar 2 ou mais amostras foi uma boa ideia também aqui. Resultou em impactos positivos em termos de precisão dos estimadores. Por outro lado, a amostragem por conglomerados foi o método pior, ou seja, combinar amostras por conglomerados em 2 estágios resultou em estimativas com menores níveis de precisão quando comparadas com a amostragem estratificada e com a amostragem aleatória simples. Agora aqui, em algumas situações, em alguns cenários, os estimadores que foram propostos apresentaram resultados melhores do que para os estimadores originais, no caso da meta-análise. Então, a gente percebe isso, por exemplo, aqui, quando combina duas amostras, né? O estimador que levou em consideração o efeito do plano amostral, com um comportamento um pouco melhor do que aquele que leva em consideração a variância. Mas lembrando que, na verdade, aqui, todos os estimadores já são modificados. Todos os estimadores aqui considerados já levam em consideração as características do plano amostral, tá? Então, aqui um pouco as conclusões que eu coloquei para vocês agora, acho que não há necessidade de repeti-las. Nós também trabalhamos com métodos de estimação da variância, foram 4 os estimadores com os quais nós trabalhamos e estudamos e adaptamos para o caso da amostragem complexa. Então, também por uma questão de tempo, fica para uma outra oportunidade. Eu precisava fazer essa introdução ao tema, né, porque eu sei que é um tema que mesmo dentro da amostragem, ele é diferente, né? Foi feita uma aplicação a partir de dados de 2 pesquisas da África do Sul, né, a South African Community Survey e a South African General Household Survey, e os resultados confirmaram, né, que houve ganho de eficiência, que houve uma redução do erro padrão dos estimadores quando combinamos mais de uma amostra. As conclusões rápidas aqui são um pouco aquilo que eu acabei de falar, né? Ao combinar amostras, mais de uma amostra, nós temos resultados melhores, estimativas mais eficientes do que quando trabalhamos com apenas uma amostra. Nós conseguimos aí desenvolver métodos que permitem a consideração de planos amostrais diferentes. Exploramos especificamente a amostragem estratificada e a amostragem por conglomerados. Os métodos tiveram um bom comportamento
sob modelos de superpopulação simétricos, que no caso foi a distribuição normal que nós consideramos. A amostragem estratificada se demonstrou melhor do que a amostragem aleatória simples, que por sua vez foi melhor do que a amostragem por conglomerados em 2 estágios. Isso está de acordo com aquilo que nós tínhamos na literatura da amostragem para uma amostra apenas. Então, eu agradeço a atenção de vocês e estou aqui à disposição caso haja alguma pergunta. Muito obrigada, Marcel. Excelente apresentação, super didática. Parabéns. E fico muito feliz que a gente tenha hoje aqui uma pessoa da área de amostragem, que não é algo tão comum no nosso departamento, né? E, no caso, eu e o Fernando trabalhamos na área, mas com coisas um pouco diferentes. Mas fico muito feliz, então, duplamente, em ter você aqui e ser uma palestra da área de amostragem. Bom, eu vou abrir aqui as perguntas para o público. Alguém tem alguma pergunta para o Marcel? Fernando? Marcel, você apresentou os teus estimadores, ele depende, né, de parâmetros que, na verdade, são desconhecidos. Você tem lá a variância, né, por exemplo, aquele mais simples, 1 sobre a variância, né, o peso da combinação 1 sobre a variância. Esse é um parâmetro que depende de quantidades desconhecidas. Então, nessa simulação, como você fez? Você estimou essas variâncias e você plugou lá nessas estimativas, ou simplesmente, como você está fazendo simulação, você conhece a verdade e aí colocou os valores da variância verdadeira? Não, a gente estimou. Mesmo no ambiente da simulação, né, a gente procurando tornar a simulação um pouco mais realista, a gente não considerou os valores verdadeiros, não estimamos a partir dos dados das amostras que estavam sendo selecionadas, e aí jogamos ali, substituímos, né, onde apareciam aquelas variâncias. Na verdade, ali o ideal, eu deveria ter colocado ali os estimadores das variâncias naquelas expressões. Eu acho que eu copiei e colei que a gente está trabalhando os artigos agora, eu copiei e colei a fórmula, a expressão que não era a melhor, né? Eu devia ter colocado a outra com chapéu. Esqueceu do chapéu. Eu calculei que você estava estimando. A outra pergunta que eu tenho é a seguinte: você, na verdade, tem, né, várias propostas de estimadores e, por exemplo, aquela primeira proposta, ela pode ser inspirada também a partir de um modelo, né? Você pode supor um modelo, né, para essas estimativas, né, de cada amostra, e a partir dessas estimativas e a partir desse modelo você encontra qual seria o estimador ótimo. Tá? É o problema de você... modelos mistos, você faz muito isso, né? Você já procurou saber, por curiosidade, esses modelos que você está propondo, esses pesos? Porque o que diferencia esses modelos é o peso que você atribui na combinação. Você já procurou saber que modelos, na verdade, você está assumindo quando estabelece cada um desses pesos? É interessante também. Não, é muito interessante seu comentário, Fernando. Ainda não exploramos, né? Ainda não exploramos esse aspecto. E realmente, ali por trás, como você disse, por trás de cada escolha daqueles pesos, a gente poderia fazer a mesma coisa, né? Pressupondo um modelo. Então, seria o trabalho de encontrar que modelo é esse, né? Para cada uma daquelas alternativas. Eu acho que ficaria até muito elegante, né? Porque aí você saberia se esse modelo, por exemplo, os dados suportam esse modelo, né? Então, aí, nesse caso, você poderia até ter um critério de comparação entre modelos e escolher um dessas. Tá? Isso seria uma coisa interessante. Bom, essa eu acho que... Mas parabéns, eu gostei bastante do seu trabalho e principalmente da sua apresentação também, muito clara. Obrigado a você pelas perguntas. Obrigado. Bom, temos o Leandro, que quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Leandro. Oi, estão me ouvindo? Sim. Que bom. E aí, Marcel, Fernando, Kelly, pessoal, tudo bem?
Eu estava pensando aqui, Marcel, em algumas coisas, né? As ideias acabam surgindo à mente quando a gente vai, quando é exposto com uma apresentação tão clara como essa. E uma coisa que eu particularmente fiquei interessado, e até pensando um pouco no que acho que o Pedrão tem uma apresentação essa semana no evento lá da Bahia, que ele está combinando amostras não probabilísticas, né? Você tem alguma coisa já em pensamento, assim, em ideia de trabalhar um pouco também com isso? Porque você basicamente comparou planos probabilísticos aí, né? Mas eventualmente a gente tem, né? Eu pego assim, eu pegando uma situação bem prática agora, né, trazendo aqui, você conhece provavelmente a avaliação do PISA, né? Que é uma coisa que eu tenho trabalhado. E, em particular, agora existe um PISA para escolas, que uma escola pode contratar uma empresa para fazer a aplicação e ter o resultado dela. Quer dizer, então tem um potencial de eu agregar isso e ter o resultado do PISA do país através de várias aplicações pequenas, né, mas que provavelmente são, na maioria das vezes, são amostras de conveniência, etc., de uma série de questões. Então, vejo um potencial também dessa aplicação num contexto como esse, né? E aí eu queria saber se você já tem alguma coisa em vias de estudo, alguma coisa para não necessariamente planos probabilísticos, né? A sua pergunta é muito interessante também, Leandro. Obrigado, prazer revê-lo. Não, eu não pensei ainda não. Mas isso abre aí, né? Acho que o tema realmente é muito interessante, né? Por isso, porque você pode pensar em aplicá-lo para uma infinidade de problemas, né? Uma infinidade de problemas. Assim, talvez o mais próximo, talvez seria um pouco dar um passo, eu vou falar para trás, mas não de forma pejorativa, né? Mas dar um passo na direção do que já é feito na meta-análise, né? Porque nos estudos em que se faz meta-análise, normalmente os estudos individuais também são não probabilísticos, né? Como eu disse, dei um exemplo lá no início da apresentação, para desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de novos medicamentos, não são selecionadas amostras probabilísticas, né? E esses resultados são combinados por métodos separados, abordagem separada, como nós usamos nesse trabalho, né? Você tem as estimativas individuais para cada estudo que está sendo considerado na meta-análise. Então, daria para se pensar em combinar amostras não probabilísticas, né? Eu vi que o Pedro vai fazer essa apresentação, eu estou curioso, né? Eu sou uma pessoa, assim, muito aberta a estudar de tudo, mas não tenho só uma experiência de um trabalho que eu estou fazendo com um ex-aluno, que agora está estudando na ENSE, com amostragem não probabilística. Em geral, eu fico no mundo das amostras probabilísticas, sabe, assim, mas é um tema interessante, né, que a gente, uma hora eu vou ter que me dedicar um pouco mais a isso, né, mas gostei do seu comentário, Leandro, depois podemos conversar mais, fica à vontade para me escrever. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma perguntinha, que é o seguinte, eu fiquei curioso, na verdade, se seria muito complicado aplicar essas ideias da combinação de amostras, ou que relação isso teria com a amostra sequencial. Seria fácil responder uma coisa assim, ou teria que ser uma coisa muito bem pensada? Explica para mim a amostra sequencial. Eu estou pensando em uma coisa do tipo um processo industrial em que a gente amostra um item de cada vez para não precisar amostrar um montão para decidir se o processo está sob controle ou não. Mas aí, olha só, quando eu estou falando aqui de combinação de amostras, eu precisaria, mesmo nessa amostra sequencial, num controle de qualidade, né, de controle de um processo, eu precisaria ter uma amostra de vários itens,
não é? Eu não sei se foi assim que você pensou. Então, vamos imaginar. Eu tenho uma amostra de vários itens selecionados sequencialmente numa linha de produção hoje. Essa é a minha amostra. Digamos, são 15 itens. Amanhã, eu vou selecionar mais 15 itens. Então, a minha ideia é combinar essas duas amostras de 15. Quer dizer, né, foi em termos do método que a gente viu hoje na apresentação. Eu não sei se você está pensando em combinar, em que nível seria essa combinação, então, só para a gente desenvolver melhor a sua ideia, que eu estou achando interessante, mas acho que ainda não entendi tudo. Desculpa, eu acabei me distraindo aqui com uma coisa. Pode repetir, por favor? Não, sim, eu estava dizendo assim, o método que a gente estudou, né, ele pode ser usado para combinar duas ou mais amostras. Só que, para mim, uma amostra, dentro do seu exemplo, seria uma amostra de vários itens na linha de produção. Então, uma amostra de 10 itens retirados hoje na linha de produção e uma amostra de 10 itens retirados amanhã dessa mesma linha de produção. Aí eu vou combinar as duas para encontrar uma única estimativa para verificar se aqueles dois lotes passam no controle de qualidade, por exemplo. Eu não sei se é nesse sentido que você está pensando ou se você pensou em combinar essa amostra sequencial, quer dizer, você está chamando de cada item como se fosse uma amostra, é isso? Quer dizer, eu estava pensando assim, eu tenho uma amostra que foi tomada e eu quero combinar com uma amostra sequencial que eu quero fazer. Não precisa ser um controle de qualidade, de fato. Pode ser alguma outra coisa, sei lá, uma série temporal, quero saber se a gente está num período de crise. E aí, a cada dia eu verifico e comparo com alguma outra amostra relevante. Eu quero saber se seria complicado juntar essa ideia com essa teoria que você apresentou hoje. Sim, olha só, eu estou combinando estimativas, não é isso? Isso. Então, se você tem que, dentro do seu problema que eu estou tentando entender, você tem que ter a capacidade de combinar estimativas, não é? Uhum. Você falou Seria aí só uma em questão, série... então, de encontrar os pesos corretos. Isso, se você quer combinar, mas cada estimativa é obtida a partir de uma amostra diferente. No meu caso aqui, são amostras diferentes. Para cada amostra eu produzo uma estimativa, depois eu combino as duas, por exemplo, se forem duas, né? E elas vão resultar numa única estimativa. A minha aplicação é muito voltada, assim, para um estudo de uma pesquisa domiciliar, né? Em que você tem entrevistas, né? Questionário. Você está pensando numa aplicação diferente, né? Teria que pensar um pouco mais para eu te responder, né? Mas se você quiser, depois pode me escrever, a gente pode trocar umas ideias, tá bom, Guido? Ótimo, obrigado. Só pegando uma carona aí no que o Guido falou, eu acho que você está, na verdade, considerando que as amostras são independentes, né? O Guido, no caso? Não, você, no seu modelo, quer dizer, na sua combinação, você considera que a amostra que você coletou, né, 1, por exemplo, é independente da amostra que você coletou 2. Né? Sim, as minhas amostras são independentes. O que o Guido acho que está pensando é que aí você podia, né, colocar uma estrutura de dependência entre essas amostras, e aí a combinação tinha que levar em conta também essa dependência. Aí também teria que resolver todo um problema, né, de qual encontrar o peso ótimo. Mas isso acho que poderia ser encontrado desde que você tenha um modelo, né? Otimizando aí qual seria o melhor peso, né, que daria a menor variância possível dentro dessa combinação. Qual é a combinação que minimizaria a variância, dado o modelo
uma estrutura, né, de modelagem entre essas estimativas, que assumia também correlação, né, entre elas. Sim, isso. No caso, a gente pressupôs, né? E na Aí poderia simulação, ser a amostra temporal, correlação temporal. Aí tem vários tipos de coisa que você teria que fazer. Uma modelagem de cada unidade, uma modelagem somente entre as estimativas, né? Aí a ideia tem várias coisas que poderiam ser feitas. Né? Então, sim, esse tema, ele abre uma avenida, né? Eu acho que tem muita coisa que pode fazer, é uma linha, toda uma linha, né? Se alguém tiver interessado em... Pergunta para o Marcel. Bom, para a gente não se estender muito, e as perguntas que eu tinha já foram feitas, eu vou focar em duas perguntas, né? Quando você começou a falar do seu trabalho, né, uma das primeiras coisas que você falou foi aplicação em pequenos domínios. E aí eu queria saber se esse método pode ser aplicado, ou é aplicado comumente em pequenas áreas. E numa outra área que eu fiquei pensando, né, se ele pode ser aplicado em tratamento de não resposta. Do tipo, se você tem algum problema de não resposta em um determinado grupo, né, subgrupo, e aí você fazer uma outra amostragem com um grupo com características semelhantes e corrigir esse problema de não resposta. Então, são essas perguntas. Ótimas perguntas. A resposta é sim para as duas, né? Eu vejo como que esse método tem um potencial para resolver problemas de pequena área também, pequenas áreas, e também para tratamento de não resposta. Então, a primeira parte da resposta é essa. Agora, não há muitos, ou digo, arrisco dizer, não recordo na revisão de literatura termos visto aplicações ou desenvolvimentos com esses objetivos. Mas eu percebo, tendo estudado esse método, esse período, que existe sim um potencial. Poderíamos pensar, né, em utilizá-los para resolver problemas desses tipos. Dentro dessa linha, né, dessa avenida aí, podemos considerar também esses dois problemas que você colocou, Kelly. Ah, legal. E pensar talvez em alguma modelagem, pensar alguma versão bayesiana, alguma coisa assim, né? Isso. Eu nem falei isso para, né, no final, eu não gosto também dessa coisa, desse separatismo, né? Não, Eu gosto de combinar, né? Estimador combinado. Então, assim, realmente, todo mundo percebeu, né, que não tinha nada de bayesiano no meu seminário. Mas eu não quis colocar isso em evidência, né, no início, mas pensar também em métodos equivalentes, né, ou métodos alternativos a partir da inferência bayesiana também seria algo interessante, né? Então, eu não coloquei isso, mas estava aguardando mesmo que alguém comentasse sobre isso. Excelente, Marcel. Bom, pessoal, mais alguma pergunta para a gente fechar? Não, eu só queria, eu acabei de esquecendo de perguntar ao Marcel, você tem também os estimadores das variâncias desses estimadores combinados, né? Você também tem como estimar as variâncias. Né? A gente fez, eu não trabalhei, não mostrei para vocês. Eles ainda, assim, a tese está defendida, a Loveness já acabou, foi em fevereiro que ela defendeu, a gente está trabalhando mais. Nem todos, mas eu já dou um spoiler, né? Nem todos os estimadores de variância que foram desenvolvidos tiveram bom comportamento, sobretudo quando a gente trabalhou com modelos de superpopulação assimétricos ou com kurtose. Então, assim, sob normalidade, eles funcionaram bem. Mas quando a gente começou a bagunçar muito ali, eles estão precisando, a gente está precisando trabalhar e entender por que eles não estão funcionando tão bem assim. Tá? Mas o motivo de eu não ter apresentado foi mais a questão de tempo, porque sob normalidade eles funcionaram bem. Mas sim, a gente começou a trabalhar com os estimadores da variância também. E toda a sua abordagem, todo o seu estudo é baseado no plano amostral, né? Você envolve... Tá. Eu sou bem design, eu fui bem design-based. Sim. Legal, excelente. Então, vamos agradecer ao Marcel. Excelente, muito obrigada, Marcel, mais uma vez. Obrigada a presença de todos. Então, a todos, obrigado. Pessoal. Tchau, tchau.